A igreja do Novo Testamento era assim. E aí ela foi crescendo, mesmo debaixo de perseguição, mesmo vivendo com tantas dificuldades, mas cheia do poder de Deus, da presença de Deus na vida deles. E aí, essa igreja se tornou a religião oficial. Lá vem o imperador Constantino. Quem já assistiu aquele filme Constantino? Tem aí na internet. Quem já assistiu? Alguém já assistiu? Constantino. Lutero, quem já assistiu? Tem filmes, ou leu livros também a respeito, né? Estou falando de filme, que hoje a gente é muito de ver vídeos, né? Coisas. Então, essa igreja simples que cresceu, aos olhos, aí tem essa jogada aí política, né? Se tornou a religião oficial. E aí todo mundo virou cristão, entre aspas. E aí surgiu os templos, e aí a gente vê o poder político, e aí a gente vê doutrinas erradas entrando na igreja, que hoje nós falamos a igreja católica, mas nós temos que entender que naquela época só tinha igreja cristã, não tinha evangélica católica. Correto ou errado? Correto, gente? Era a igreja cristã, então éramos nós. A igreja se desviou do evangelho de Jesus Cristo, devido ao poder político. Aqueles que antes eram perseguidos, agora estavam lá usufruindo da religião oficial, de um imperador cristão, do presidente cristão, do poder e de terrenos, tudo ao seu favor, mas uma igreja que se corrompeu. Uma igreja que passou a ter ensinamentos errados, doutrinas erradas, ao ponto de ter coragem de vender a salvação. Olha só. Coisas que já estão acontecendo novamente, né, nas nossas atualidades. E assim, muitas práticas erradas foram surgindo na igreja, e aí a gente vê porque o cristianismo anda dessa forma, com tantas coisas. Você tem que voltar na história, estudar a história da igreja, olhar o que aconteceu lá na Idade Média, né, para a gente ver quantas coisas entraram na igreja da Idade Média, que não é a igreja do Novo Testamento. Ok? E aí, mais para frente, então, foram surgindo várias pessoas dentro dessa igreja cristã, e a pessoa que nós reconhecemos mais é o famoso Lutero, Martinho Lutero. Então, houve a cisão, né, a ruptura entre cristianismo católico romano e cristianismo protestante. Houve a inclusão dos livros apócrifos. Você que não entende, por que na Bíblia católica romana tem aqueles livros, mais 13 livros diferentes? Foi exatamente como essa resposta, né, para parar esses malucos aqui que foram excomungados da igreja cristã, né, e ali eles saíram sem ter direito à salvação, porque a salvação estava na igreja, ok? Então houve uma cisão, uma divisão no cristianismo, na igreja cristã, na igreja de Jesus Cristo. E nem tudo foi mil maravilhas, mesmo esses aqui que saíram, nem tudo foi acertos. Você vai ver cruzadas depois, guerras depois. Mas a reforma então resumiu, coloca para nós aí a outra imagem, para a gente fechar. Então, de uma forma assim, simples, para a gente entender, foi resumido algumas 5 pontos, as 5 solas, para tentar entender e consolidar aquilo que seria uma fé cristã de verdade. Pelo menos pontos comuns, que dá para dizer que é a nossa fé bíblica cristã em Jesus Cristo, independente se é católico, apostólico, protestante, evangélico, gospel, etc., uma fé bíblica, vamos dizer assim, é fundamentada pelo menos nessas 5 solas, nesses 5 pontos. A primeira lá, só a graça, né? Sola gratia, dentro do latim, trazendo só a graça de Cristo, ou seja, é por graça, não é por merecimento. Quantas vezes a gente fala assim, pastor, mas eu não mereço, eu sinto que eu não mereço buscar a Deus. E a gente fala, você não merece mesmo. Na verdade, você não sabe nada ainda. Você não sabe de nada, inocente. Você não merece nada mesmo. É só graça. Então, isso é um resumo na Reforma Protestante, para a gente entender o que é graça de Deus. Aí você fala, mas e o nosso esforço? E para que vale a pena a gente se esforçar? Aí você tem que entender, continuar estudando aí a santificação, para entender essa parte nossa de buscar a santificação, mas isso também depende da graça de Jesus Cristo. Um outro ponto a respeito da reforma é a fé, só a fé. Ou seja, não são obras,
não é aquilo que eu faço, não é algo que eu vou fazer ali que vai me acontecer, que eu vou conseguir a minha salvação, eu conquisto a minha salvação. Você precisa crer. E é interessante porque as religiões pregam isso, né? Faça algo para você ter. Na época lá, por exemplo, queria até comprar a salvação. Vai dizer que a gente não acha, mas eu estou indo para a igreja, pastor, eu vou quase todo domingo, eu dou o dízimo lá para a missão. Isso te dá salvação? Não. Aí você fala, então tá bom, então eu não vou nem dizimar mais, pastor, fica à vontade. É que nós temos esses conceitos, né, que a gente vai trazendo. Isso é privilégio contribuir na obra de Deus, porque tudo vem dele. Mas a nossa fé, a nossa vida cristã é pela fé. Creia naquilo que Jesus fez por você. Amém? Mesmo no momento que você não entende o que está acontecendo, creia e deixa Deus operar na sua vida. Uma outra coisa é somente Cristo. Esse é um outro fundamento da reforma. Somente Cristo. Não é a Igreja Batista Filadélfia. Os irmãos mais antigos aí vão ficar com raiva. Mas pastor, essa igreja é tão boa. Amém, irmão, eu também acho. Por isso que eu estou aqui. Bom só não sou eu. Vocês são maravilhosos que ainda estão me aguentando aqui. Agora uma coisa, quem salva é Cristo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é igreja nenhuma, não é religião nenhuma, não é governo nenhum. Quem salva é Jesus Cristo, amém? Outra coisa da reforma é somente a Escritura. Não é a sua tradição, as nossas tradições são boas, a nossa história são boas, mas a gente tem que voltar às Escrituras, o que diz a Escritura, e acabou. Não é o que eu acho, o que você acha, a Bíblia diz isso, e essa é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. E aí depois foi acrescentado também, só a Deus glória, a glória somente a Deus, não é a homem nenhum, não é a ninguém, não é a história nenhuma, graças a Deus pelas pessoas que Deus usa, mas glória e honra somente ao Cordeiro que foi morto. Amém?